You and me are bored of regularities, living all the... Ele é um dos jogadores mais talentosos que o futebol brasileiro tem na atualidade. E como todo mundo, ele também tem a sua história. Se você ainda não conhece a carreira, a trajetória desse grande jogador brasileiro, agora é a hora. Sem mais, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Felipe Coutinho. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Felipe Coutinho Correia nasceu em 12 de junho de 1992 no Rio de Janeiro, Brasil. Desde pequeno, sua grande paixão foi sempre jogar futebol. Seus pais, que saíram da Bahia para criar os filhos no Rio de Janeiro, sempre deixaram o menino à vontade, sempre deixaram o garoto jogar futebol. Ele começou futebol de salão, né? Aí eles sempre querem ter os outros, quer dizer, um tênis. Aí eu não podia às vezes comprar, mas fazia tudo para poder ele ir igual aos outros. E a gente passou a dificuldade, mas tem gente que passa mais, pior, né? Quando o Coutinho tinha apenas 6 anos, a avó de um amigo dele viu ele jogando e o futebol do menino chamou bastante a atenção dela. E essa senhora resolveu conversar com os pais de Coutinho para dizer que o garoto tinha futuro com a bola nos pés. Assim, em 1998, o pai de Coutinho seguiu o conselho daquela senhora e matriculou o garoto no Clube dos Sargentos do Rio de Janeiro. E não demorou muito, apenas um tempo depois, Felipe Coutinho foi para o Mangueira. E mesmo sendo o mais novo, ajudou o time a ser campeão e artilheiro da Liga de Futsal. E em 1999, Coutinho foi para o Vasco. Em 2000, volta a conquistar novamente a Liga Futsal pela categoria fraldinha. Sua técnica e habilidade começou a despertar a atenção de todos, inclusive dos dirigentes do Vasco, que começou a enxergar o garoto com outros olhos. Depois disso, Felipe Coutinho começou a jogar futebol de campo, mas não parou de jogar futebol de salão. Em 2004, 2005 e 2006, foi campeão carioca pelas categorias de base do Vasco. Até 2006, Coutinho jogava como um atacante nato, aquele homem de frente. Mas a comissão técnica do Vasco decidiu recuar o garoto para o meio-campo, e isso fez seu futebol crescer ainda mais. Em pouco tempo, o novo camisa 10 e armador se transformou no maior destaque do time. Depois dessa importante mudança, também vieram as primeiras convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Nesse mesmo ano, em 2006, foi campeão com o Brasil do torneio internacional da Espanha pela categoria Sub-14. Em 2007, voltou a conquistar novamente o mesmo título, só que dessa vez pela categoria Sub-15. Em 2008, já como juvenil, conquista novamente o torneio internacional da Espanha e também conquista o torneio Nike Internacional. Neymar é um jogador muito habilidoso, rápido, técnico, faz gols. Acho que ficou bom ali o meio. Ele é muito rápido e é isso, muitas tabelas ali, ele tá fazendo muitos gols e aí tá jogando muito bem. E aí aconteceu um divisor de águas na carreira do Coutinho. Nesse ano, Coutinho foi comprado pela Inter de Milão por cerca de 4 milhões de euros. Tudo isso aconteceu antes dele mesmo se tornar jogador profissional. E por que ele não foi nesse ano mesmo para a Inter de Milão? Justamente porque a FIFA não permite transferências internacionais de atletas menores de 18 anos. O clube italiano, então, achou melhor o brasileiro continuar no Vasco por empréstimo e também para pegar mais experiência. E finalmente, em setembro de 2009, apenas com 17 anos, Coutinho chega ao profissional do Vasco. E nesse ano, ele ajudou o time a conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro e, logicamente, retornar à elite do futebol brasileiro. Seu primeiro gol no profissional aconteceu em 2010, na goleada contra o Botafogo por 6-0. O mérito do cobrador. Bateu forte, com precisão e ainda deu efeito na bola. Dodô, Felipe Coutinho na cara do gol, é gol! Goleada do Vasco no Engenhão! Felipe Coutinho, o garoto, faz o seu primeiro gol no profissional. Que classe, hein?
deu um toquinho, tirou do Wellington. Teve a paciência de esperar a definição do Jefferson. Gol de veterano, gol de gente grande. E em junho do mesmo ano, o empréstimo acabou e Coutinho foi finalmente para a Inter de Milão. Pelo Vasco, Felipe Coutinho jogou 43 jogos, fez 5 gols, deu 9 assistências e conquistou um título. Pela temporada 2010 e 2011, a Inter ficou em segundo no campeonato italiano, mas não passou o ano sem títulos, conquistou a Supercopa da Itália. Apesar da Inter de Milão não ter ido mal, o jogador brasileiro não foi tão bem. Por este e outros motivos, em 2012, ele foi emprestado ao Espanhol, logicamente da Espanha. E Coutinho, no clube espanhol, fez ótimas partidas. E em junho do mesmo ano, volta novamente à Inter. Pelo Espanhol, ele jogou 16 partidas, fez 5 gols e deu uma assistência. Apesar de ter ido muito bem no Espanhol, seu retorno à Inter de Milão não foi bom. Ele fez partidas apagadas e não rendeu o esperado. Assim, em janeiro de 2013, o Liverpool ofereceu 13 milhões de euros para a Inter de Milão, que aceitou o valor, e Coutinho foi para o time inglês. Pela Inter de Milão, Coutinho jogou 47 partidas, fez 5 gols, deu 4 assistências e conquistou um título. Já no Liverpool, Coutinho simplesmente deu a volta por cima e apareceu como um dos grandes jogadores da atualidade. Pela temporada 2013-2014, Coutinho se adaptou muito bem àquela equipe inglesa, tanto que o Liverpool terminou o campeonato inglês, ou a Premier League, em segundo lugar. E destaque para o jogador brasileiro, que terminou o campeonato com 7 assistências feitas. Na temporada 2014-2015, o Liverpool caiu um pouco de rendimento e terminou a Premier League em sexto lugar e passou o ano sem títulos. Nessa temporada, Coutinho jogou 52 partidas e fez 8 gols. Na temporada 2015-2016, o Liverpool terminou o campeonato inglês em oitavo e o brasileiro jogou 43 partidas com 12 gols marcados. Na temporada 2016 e 2017, ajudou o Liverpool a se classificar depois de um longo tempo para a Liga dos Campeões, terminando a Premier League em quarto lugar. Nessa temporada foram 36 partidas com 14 gols marcados. E é claro, não podemos esquecer de dizer que hoje o Felipe Coutinho é uma peça importantíssima para a seleção brasileira, justamente porque ele está jogando muita bola no Liverpool. Coutinho ainda é muito novo e é exatamente por causa disso que a gente pode ter certeza que ele ainda vai dar muita alegria aos amantes do futebol. Se você quiser saber a história de algum outro jogador, deixa aí por favor nos comentários. Também, esse vídeo a gente tem uma meta, apenas 5 mil likes. Então, se você puder me ajudar deixando seu like aí, eu agradeceria demais. E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se no canal. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo.